já ouviu falar do Puma, todo mundo conhece um pouquinho da história desse que é o esportivo brasileiro mais importante já fabricado em série. Mas pouca gente se lembra, talvez, que essa história da Puma começou com esse modelinho aqui, com esse carro, o Puma GT 1967, que ainda usava mecânica DKV, motorzinho de 1 litro e 3 cilindros. Mais de 20 anos depois da produção desse Puma GT DKV, outros modelos Puma eram ainda fabricados no Brasil, já em Curitiba, numa outra fase da empresa, com motores até de 4.1 e 6 cilindros, mecânica de Opala. O que a gente vai conhecer hoje aqui no Limite é um pouco da história desse esportivo brasileiro, a partir dessa coleção que a gente encontrou aqui pertinho de Campinas. Na verdade, essa história começa um pouquinho antes de 67. Começa em 1964, quando a Willys, grande rival da WEMAG, já tinha trazido para o Brasil o projeto do Renault Alpine, que deu origem ao Willys Interlagos. Era um carrinho muito leve que começou a ser usado em competições e começou a ganhar dos carros da WEMAG, dos DKVs da WEMAG. Ao mesmo tempo, Rino Malzone, um projetista de carros que tinha uma fazenda em Matão, no interior de São Paulo, desenhou para consumo próprio um carrinho esportivo com mecânica DKV. Batizou de GT Malzone. Jorge Letri, que era o diretor de competições da WEMAG na época, gostou da ideia e encomendou 3 unidades de fibra de vidro para colocar nas pistas. Deu muito certo. A WEMAG voltou a ganhar corridas com o GT Malzone, o carro que acabou dando origem ao primeiro Puma, o Puma GT. Só que em 1967, a Volkswagen comprou a WEMAG e descontinuou os carros e, é claro, a mecânica DKV. A Puma já existia. Fazer o que com o projeto, com a ideia de um esportivo brasileiro? Mais ou menos fácil, o caminho era mais ou menos simples. Fabricar os Pumas com motor Volkswagen e com mecânica Volkswagen. E essa coleção que a gente tem aqui hoje, pertinho de Campinas, nós vamos conhecer, pertence ao Vlamar Paiozin. Primeiro, Vlamar, como é que surgiu essa paixão por Puma? Desde pequeno, sempre a gente via passando esses carros, assim, e era o sonho, né? Qual foi o primeiro que você teve? Qual o primeiro que você comprou para começar essa coleção? Em 2004, eu comprei, o primeiro foi esse GTS 1980. Bom, depois desse conversível, que é um Puma até comum de a gente ver por aí, tem esse fechadinho aqui que tem algumas características bem diferentes. Ele era exportado para os Estados Unidos e Canadá, esse modelo, né? Naquela época, em 80, ele já vinha com barra de proteção nas portas, ar-condicionado, vidro laminado. Esse tem ar-condicionado, esse carro? Tem. E desembaçador traseiro. Catalisador tinha também na época, que só agora que chegou. Esse é um carro para exportação e esse aqui também, a gente vê pelas entradinhas de ar aqui, por essas ranhuras aqui no capô, né? Aqui do lado do capô, isso era o quê? É a ventilação forçada. Ventilação forçada interna. E esse é mais raro ainda, porque esse aqui é um modelo conversível para exportação. E o Vlamar estava me contando, esse carro foi e voltou, porque ele não foi aprovado lá, né? Faltou o Santo Antônio, né? Que tinha obrigatório lá no mercado americano, então acho que foram fabricados 23, conheceu os Estados Unidos e voltou. Quer dizer, esse é um carro muitíssimo raro, quer dizer, foram fabricados apenas 23 desse modelo aqui. E daquele com capota? Me falaram na faixa de 8 carros. 8 carros apenas. O primeiro Puma Volkswagen foi fabricado em 1968, com chassi de Carmanguia, motor 1500. Em 1970 surgiu o primeiro conversível com motor 1600. Em 1974, a Puma resolveu criar o Puma GTB, já com mecânica de Opala, 6 cilindros, para não ficar tão refém da mecânica Volkswagen. Vamos conhecer um Puma GTB? Olha só, o tamanho do capô é quase o tamanho de um Puma Volkswagen, né? Isso aqui era o motor que a Stock Car usava até outro dia. A Stock Car usou durante muito tempo a mecânica Opala, 6 cilindros, 4.1, 4.100 centímetros cúbicos de cilindrada. E era um carro que não tinha nada a ver com os primeiros Puma com motor Volkswagen atrás, né? Que eram carros até fraquinhos, perto desse pulmão aqui. Esse que ano que é? 80.
No auge de sua atividade, a Puma chegou a ter 800 funcionários na fábrica do Ipiranga, que ficava ao lado da fábrica da Vemag. Mas em 1984, já afundada em dívidas, a Puma acabou fechando e só voltou à atividade com outros donos. Em Paraná, comprado por empresário de Curitiba, da Araucária Indústria de Veículos. Os carros voltaram a ser fabricados em 87, na forma de kits. E em 1988, a Alfa Metais, que era uma empresa de autopeças também lá de Curitiba, comprou todo o ferramental, comprou os projetos, comprou os moldes e voltou a fabricar os Pumas, agora com mecânica AP também, e novamente com mecânica Chevrolet. O Puma é um carro que a gente costuma ver com alguma frequência pelas ruas, mas alguns modelos são muito especiais mesmo. Esse aqui, por exemplo, que é um Puma já com motor AP, não é o motor Volkswagen AR, um desempenho muito bom e é já fabricado na fase de Curitiba. É um AM4 que foi fabricado pela Alfa Metais, a empresa do Paraná que comprou a Puma. É o chassi número 15, como eu te falei, foi o último fabricado lá em Curitiba. Quem me passou isso foi até um diretor lá na época lá de Curitiba. E me passou essa história que teve lágrimas em volta do carro. E esse AMV 4.1, que ano que é? Esse é 88, esse daí já é a fase de Curitiba, ele veio depois do GTB, é o próximo modelo da Puma. Acabamento, quer dizer, a gente percebe aqui os faróis são diferentes e tudo mais, e o mesmo blocão de Chevrolet 6 cilindros, motorzão de Opala, que consumia barbaridade, mas também andava muito. Um detalhe curioso nesse AMV aqui é que, embora ele tenha sido feito já na gestão da Alfa Metais, lá de Curitiba, a plaquetinha de produção indica a razão social da empresa, a primeira que comprou a Puma de São Paulo, Araucária Indústria de Veículos. Sabe por quê? Simplesmente porque ainda não tinham fabricado as plaquetinhas da Alfa Metais. Então foi com essa mesmo. Para colecionador, isso aqui é uma espécie de santo graal. Esse aqui é um dos últimos fabricados em São Paulo, ainda com a mecânica tradicional. A parte mecânica desse carro é muito boa. Ele é 1700, o motor, tem comando P2. Esse daqui eu acho que dos que eu tenho é o mais fortinho. No total, entre 1967 e 1995, quando terminaram de vez as atividades da Puma, com seus vários donos em suas várias sedes, foram fabricados 21.595 veículos, sendo que 926 caminhões e 41 micro-ônibus. O ano mais próspero da Puma foi 1979, fabricados 3.693 carros. E a Puma chegou a exportar 3.500 veículos para muitos países, para 55 países. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Suíça, Itália, Portugal, Austrália e a África do Sul, onde hoje ainda são fabricados os Puma em kits, na cidade de Durban, por um empresário que era apaixonado pelo modelo. Bom, eu particularmente gosto dos modelinhos mais antigos do Puma, e esse aqui é o mais antigo que o Vlamar tem, já restaurado. É um 1973, que é conhecido como Puminha Tubarão, por conta daquelas entradinhas laterais ali. Você encontrou debaixo de uma árvore, Vlamar, é isso? Esse carro estava no centro lá de Piracicaba, e um dia um cliente amigo meu falou que sabe que eu gosto de Puma, falou, vamos que eu vou te mostrar onde tem um Puma. Ele falou, mas leva botina, tal, que você vai encontrar cobra lá no caminho. E no centro tinha uma casa antiga e ele estava enfiado no meio das árvores lá. E até tinha uma árvore que saía do assoalho do carro, que não existia mais, que ficou acho que coisa de 20 anos lá, saindo pelo vidro, que ela nasceu dentro do carro. E o carro já está sem árvore nenhuma, felizmente. E vamos dar uma voltinha nele e tentar lembrar um pouquinho como é que era ser um boy nos anos 70.